Bom dia! Começamos com a aula continuando que a gente tem visto nos inteiros. E depois a gente vai ter a prova. Vamos lá, a última coisa que a gente viu é o que significa que um conjunto é fechado. Eu não escrevi essa frasinha aqui, como a gente pronuncia isso de uma maneira menos mecânica e mais humana. É fechado sob uma operação. Fechado sob, nesse caso é a adição que tem aqui, mas era trabalho de vocês generalizar isso para qualquer operação binária no caso, ou n-área. E um desafio legal aqui é o que significaria ou fechado se uma operação é nulária. Não quero ver isso agora, e a ideia é pensar nessas coisas em casa. Então, nossa especificação atual é a versão 2, que tem tudo que tem a versão 1, e mais ainda, daqueles dois teoremas que a gente viu que, na verdade, qualquer um dos dois serve para adicionar, mas precisamos um dos dois, e foi... eu acho que aquele que a gente escolheu botar na especificação foi não zero divisores, foi, pronto. Então, essa é a versão 2 que tem, e a ideia é que algo está faltando ainda. E não faria sentido falar que vou terminar aqui minha especificação e pensar que isso, de fato, descreve bem o que eu conheço como inteiros do meu coração. Algo está faltando. E a gente já discutiu uma coisa que está faltando. Alguém lembra o que era? Que a ideia seria tentar adicionar isso. Só uma pessoa lembra? A gente estava discutindo se a gente vai... Teve até um clicker, eu acho. Se a gente ia conseguir definir isso. Entendeu? Relação de maior, menor. A relação de ordem que conheço desde criança. E a gente teve uma tentativa, não lembro de quem foi essa tentativa. É uma tentativa muito boa. Só que não funciona, esse é o problema dela. E por que não funciona? Alguém percebeu por que ela não funciona? Estou tentando achar onde foi essa tentativa. Tá. Não sei onde foi. Enfim, a tentativa era definir. Vamos tentar. Ok, primeiramente, o que seria o tipo da coisa que eu quero definir? Vamos ver que eu quero definir, sei lá, essa coisa aqui. Mãos para ver o tipo disso. Mais mãos. Ok, quem chegou aqui para fazer prova e não sabe responder nisso, está numa posição ruim. Preciso avisar. Mike, tu está na disciplina errada, mas a tua resposta está praticamente correta. Estamos os inteiros, certo? Ok, então seria int cruz int. Fale. Muito bem. E a tentativa que a gente fez, acho que foi na aula passada ou antes dela, não lembro, era definir, então, tentar definir que o x é menor que y vai acabar significando algo. E vamos lembrar que, obviamente, na parte direita aqui, já que estou definindo a parte esquerda para significar algo, aqui a coisa que eu vou escrever precisa já ser uma proposição conhecida, certo? Já que esse símbolo aqui, essa relação recebeu os argumentos que ela deveria receber, então toda essa coisa é um prop. Então aqui preciso escrever um prop que já é conhecido. Então a ideia é achar qual prop eu vou abreviar com essa notação. Efetivamente é isso. E a ideia aqui era a seguinte, que existe um K inteiro. Nessa disciplina, na verdade, esse inteiro é sempre implícito aqui, não temos outros bichinhos para mexer. Existe um K tal que x mais K igual a Y. E alguém lembra qual é o problema aqui? Primeiramente, essa definição compila ou não? Quem acha que não compila? Ninguém? Bem, ok. Mas compilar uma definição não significa que, de fato, foi uma tradução boa do conceito que queria traduzir, né? Então, nesse caso, não é. E precisamos entender que existem duas maneiras para uma definição que compilou ser errada. Ou ela vai aceitar coisas que ela não deveria aceitar,
Por exemplo, talvez ela vai falar que o 7 é menor que 5. No meu coração não queria isso que seja o caso, mas talvez a coisa que eu escrevi, compilei, vai falar que o 7 é menor que 5. Ou ela vai fazer o contrário, ela vai rejeitar, é assim? Né? Ela vai rejeitar coisas que ela deveria aceitar. Por exemplo, talvez ela vai falar que o 3 não é menor que o 12. Esses são os dois problemas principais que uma definição que de fato compilou pode ter. É a mesma coisa quando você quer programar um programa. O fato de que compilou significa apenas que os tipos são certos praticamente. Pode ser que você queria definir uma função que faz algo, mas na verdade a tua função não faz aquilo que você queria. E como a gente discutiu na aula anterior, o mais rico o sistema de tipos que você trabalha, o mais que você consegue comunicar para o teu compilador qual é a coisa que você quer que esse programa faça. Em Python, praticamente, a única coisa que você fala é quero que ele é um programa. Em C, você pode falar quero que essa função, de fato, pega um mint e retorna um, sei lá o que é, um mint. Enfim, voltando. Qual era o problema aqui? Vamos. Me lembra do nome? Moisés? Não. Sim. Davi, eu nunca falei. Nunca falou? Olha aí. Vale, Davi, pode falar. Por exemplo, nessa situação você poderia ter botado um valor para x, que é a mesma coisa do valor para o y, e o k seria 0. Okay. Só que a gente está definindo só x menor do que y, isso seria correto se fosse x menor ou igual a y. Ok, então o contra-exemplo de Davi aqui, ele falou, escolhe algo. Nunca faça isso. X igual a 5, y igual a 5. Pronto, então, você escolhe. Então, está falando, olha, eu não... qual a resposta que deveria ser aqui? Deveria ser rejeitada. O 5 não consideramos que é estritamente menor que o 5. E agora, se eu ver o que significa isso a partir da definição que eu dei, o que significa? Que existe um K, tal que 5 mais K é igual a 5. Existe um K que faz isso? Qual? 0. Então, com essa definição, essa coisa vai acabar sendo válida, que eu não quero isso. Mas Davi, infelizmente, continuou e falou mais. Ele falou que se fosse assim, certo? Deu para ver o que eu fiz? Sim? Se fosse assim, seria correta. Mais brigas? Enzo? Eu acho que ele quis dizer que seria correta pro exemplo dele, mas não... Ah, ok, tá, ok. Então você está... Ok, Eu estou ajudando ele. no caso, está sendo advogado. Eu não sei, foi assim ou não? Foi? Gostou da resposta? Ok, tá. Mas a briga seria que se você usar qualquer... Não fala qualquer, escolha. Tá. Se você, por exemplo, colocar x igual a 3, aí se você colocar y igual a 2, você usar o k igual a menos 1. Pronto. Ok, essa é uma resposta que de fato escolheu tudo, não me permitiu tentar achar um problema nela. Respondem assim quando vocês precisam mostrar um testemunho, fazer algo disso. Não falem qualquer desse aqui testemunha serve. Se você acha isso, escolhe uma, bote na mesa, é muito menos arriscado. Inclusive, é o type certo para a resposta. Então, observação é que se eu remover os negativos inteiros, isso acaba sendo uma definição correta. Então, na disciplina que Mike começou a pensar que a gente estava, que era indução e recursão, que a gente estuda as naturais, de fato, a gente vai definir exatamente assim essa relação. Então, não saia aqui com essa ideia de, essa é uma relação que propriamente precisa ser primitiva, não tem como definir. Não, depende do que você tem, qual é o teu mundo, tudo mais. Se você está nos naturais, você não vai precisar dessa como primitiva, você pode definir. Como? Exatamente assim. Essa definição funciona nos naturais. E é assim que a gente vai fazer na outra disciplina. Mas nessa disciplina isso não funciona. E é uma coisa para considerar, para adicionar a nossa especificação. Claro que o fato que a gente não conseguiu com 5 minutos ou 5 dias de pensar algo não significa que não tenha como fazer. A gente vai ter uma discussão sobre como metademonstrar que certas coisas não são demonstráveis ou não são definíveis. Não vai ser nesse momento. Outra coisa que parece que está faltando é essa ideia de positividade. A ideia que para certos inteiros, eu posso perguntar se eles são positivos. Vou denotar isso assim. Eu gostaria de alguém sugerir novamente a mesma pergunta. Qual seria o tipo disso? Queria, por exemplo, acabar escrevendo isso. Ou com parênteses, pós de x, ou pós x, sei lá. A ideia é que quero capturar a afirmação que um certo inteiro é positivo. E a pergunta é, qual seria o tipo desse pós?
Vou deixar ele por enquanto assim e vamos ver se a gente vai adicionar um buraco lá na parte esquerda ou não. Alguém que não falou nunca? Não, ok, foi só um. Ok, tá. Vamos lá. Me lembra do nome? Thales, isso. Seria int para prop? Int para prop. Quem concorda? Quem discorda? Qual será a tua sugestão? Seria int para bool, não? Não, essa briga não é um momento bom para ter nesse momento. A ideia é que a positividade não vai retornar objetinho chamado true, objetinho chamado false. Se você dá para a positividade o 42, ela não vai devolver para você o objetinho true. Ela vai virar a proposição que afirma que o 42 é positivo. Faz mais sentido? Essa briga, não se preocupem tanto. Ao longo de 2 semestres, pelo menos em algum momento, precisamos ter essa explicação, falar que entendi a diferença entre prop e bool. E muitos mais dessas palavrinhas-chave que a gente já tem mencionado e mais ainda. Então seria de fato de int para prop. Não tem nenhuma outra sugestão aí? Inclusive, na maneira que escrevi, não é muito justo, porque... Tá, até que é, mas enfim, poderia enfatizar essa ideia botando um buraco aqui. Falar o pós de algo, e agora é óbvio que esse algo deve ser uma seta, e agora o tipo seria esse. Mas vamos dizer que essa coisa é meio implícita. Qual seria uma outra sugestão sobre o tipo desse pós aqui, qualquer coisa que seja? Mateus? Sim. Int para int significa que ela vai receber um int e ela vai retornar um int. Então você falaria, 4 positivo é igual a 58. Faz sentido essa frase? Não. Então faz sentido que não seria essa frase. Mais uma tentativa assim? Poderia usar a definição De conjunto natural? De nat. Como é? De nat. A noção de nat. Não. Estamos em mundos inteiros. Esqueça os nats. em relação ao conjunto. Pertence ao conjunto natural. Ok, quero uma resposta, vamos prestar atenção à minha pergunta. Quero qual seria uma outra alternativa de um tipo. Então, tua resposta precisa ser um tipo. Seria int para 7. Aí tem os nats embaixo. Não compilou tua resposta. Isso que tu falou não é um tipo, certo? Você tem um tipo para botar na mesa para ver? Não, peraí. Para levantar a mão, precisamos ter uma resposta pronta para dar. Mais ideias? Sim? Talvez 7 int. Muito bem. Não. Eu falei muito bem, tem que aproveitar. O reflexo precisa ser bem melhor. Set de int, não, nada mais. Se você botar set de int para prop, vai acabar sendo isso algo que você afirma sobre conjuntos de inteiros e esse conjunto de inteiros faz isso. Mas o ponto aqui é que eu posso visualizar esse pós como ele é o conjunto dos inteiros positivos. A gente viu isso na aula anterior, que essa coisa aqui, posso considerar como um apelido disso. Em vez de falar, é de int para prop, posso falar e pensar que é uma certa propriedade que certos inteiros têm, outros não têm. Eu posso identificar isso com essa ideia. É um conjunto de inteiros. Quais inteiros? Aqueles que têm essa propriedade. É mais questão de sintaxe. Se eu visualizar essa... E a gente vai trocar. Não é que vai ter só uma, a gente vai entender que uma coisa é açúcar estático para outra. Então, se eu considerar a primeira, eu ia escrever esse tipo de coisas. Todas essas que vou escrever aqui, compilam. Com ou sem parênteses? Alguma briga? Bem, se eu visualizar isso como 7 inteiros, essas mesmas afirmações, eu ia escrever assim: 42 pertence ao pós. E eu ia pronunciar isso também, 42 é um positivo. E assim que eu ia pronunciar isso também. E esse seria o -2 pertence ao pós. E acho que o Pedro já tem uma briga. Sim. Uma dúvida. Não sei se é uma dúvida, mas se eu coloco como argumento nessa função pós positivos, que, por exemplo, esse argumento ele é negativo, então ele vai me retornar tal número não é positivo, certo?
Não, qualquer coisa que ele vai receber vai devolver a afirmação que a coisa que recebeu é positiva. Agora, se essa afirmação, por exemplo, aqui, isso é uma afirmação perfeita. Ela fala algo. Acontece que o que ela está falando não é válido. Tá? Mas não é um taipero, sei lá o que é. Eu vou querer formar esse tipo de frases. Poderia querer falar em algum momento, olha, não é o caso que o -2 é positivo. Eu preciso ter acesso em falar coisas, certo? Independentemente se são válidas ou não. Eu estava pensando em uma função estilo, por exemplo, is positivo. No caso, Você pode visualizar essa como se fosse uma is-pose. A gente vai ter esse costume de, quando é predicado, assim, afirma algo, vou acabar escrevendo, não sempre, mas vamos acabar escrevendo, começando com uma letra maiúscula, só para ficar um pouco mais, ajuda visual, mas não é uma coisa, assim, obrigatória. Sim, Letícia? Ele não retorna um valor positivo, ele retorna se é positivo ou não. Por exemplo, não é uma função modular que eu pego, coloco... Não quero falar ela de função, por isso quero evitar a palavra retorna. Vamos dizer melhor que ele vira uma proposição. Qual a proposição? Que o 42 pertence lá. Desculpa, que o 42 é positivo. Mas E esse... Por exemplo, -2. Então, vira a afirmação seguinte. -2 é positivo. Tá? É outra coisa falar, eu posso falar que a lua é feita de queijo, não significa que do nada ela virou feita de queijo, né? Então, precisamos ter separar essa ideia de eu estou afirmando algo e essa coisa que estou afirmando de fato é válida, ok? Sim. Por causa do que você falou, eu discordo do negócio que a gente pode ver como is-pos, porque is-pos dá a ideia de que vai virar uma informação de que se é ou não é pós, mas ele vai dar a informação. Não, é pós. A minha dúvida era justamente essa, porque, por exemplo, se eu tenho uma função is-pos, na minha cabeça, eu vou ter dois retornos. Se é positivo, retorne verdadeiro. Se não, você está pensando nos booleanos. Não, mas o caso o que o nome is-pos dá a entender. Dá a entender. Então, melhor evitar ser, na verdade... tá, talvez. Se o is-pos te faz pensar em booleanos, mais um motivo de evitar o is. Não poderia ser nem necessariamente booleano. Poderia retornar, se positivo, aí retorna a proposição, então o número é positivo. Se for negativo, então ele retorna a proposição. Não. Não vai fazer, não vai checar a validade dessa coisa. Vai só virar essa afirmação. No mesmo sentido, vamos ver uma outra proposição. Não sei por que teve essa confusão aí. Aqui tem a mesma coisa. Você vai receber 2 inteiros, ou 2 e 1. Isso vai virar uma proposição. Não vai virar um booleano, sabe? Vai virar qual a proposição? Que o 2 é menor que 1. Se é válido ou não, são outros 500. Eu vou tentar demonstrar ou refutar essa coisa. Mas ela vai acabar ganhando um significado. Agora, se qualquer uma delas acaba sendo primitiva, então o significado dela não vai ser... a gente nunca vai dar. Isso que significa que é primitiva. Não vai ter definição. Mas agora, momento de votação. Obviamente precisamos as duas. E um bocado de outras, que eu já vou desenhar aqui, vocês vão entender quais são. Aqui seria... essa aqui, alguma mais que estou esquecendo? 0 também, por que não? Ok, já que eu escrevi assim. Então, tem aqui duas mais quantas? Tem umas 7 coisas que precisam, obviamente, dos meus inteiros. A minha pergunta é se eu vou acabar adicionando na minha especificação todos esses 7 ou se eu posso escolher alguns deles. Lécio? Será que esse lado é smaller than, né? Smaller? Acho que é assim. Esse aqui? Não. Esse aqui? Que você já definiu? Menor que? Menor que? Sim. Menor que a gente não poderia utilizar ele para definir o maior que? Essa é a minha pergunta. Então, é essa que eu pergunto aí agora e quero ver mãos para respostas. Tipo, na verdade, você pegou só uma. Eu perguntei simultaneamente muitas perguntas. Para qualquer uma delas, ver se alguma poderia ser definida em termos de outras. Ok. Vou perguntar quantidade. Quantas de todas essas vocês acham que eu vou precisar botar na especificação, como primitivas? Primeira resposta é 0. Quem acha nenhuma delas? Ou seja, eu vou conseguir todas elas. Inicialmente a gente pensou que a gente ia conseguir. O fato de que não conseguimos não significa que não tem como. Talvez um aluno mais esperto vai achar. Então, 0, alguém? Ninguém? 1? Uma só? 4, acho que são uma. 2? Bem mais. 3?
Ok. Mais que 4? A partir de 4 e para cima? Por acaso tu acha todas ou não? Não. Quantas? 4. Exatamente 4? Ok. Quais seriam essas 4? Estou curioso. Menor, maior, menor, igual, maior, igual. Ok. Vamos lá. A resposta certa é que eu vou precisar uma delas. E não importa qual, porque qualquer uma delas que eu vou escolher, todas as outras eu consigo definir a partir do que eu tenho. Vamos tentar fazer... Ok. Essas 4 que é... esqueci o nome? Que Felipe botou como primitivas. Essas seriam... Escolhe qualquer uma delas. Vamos escolher essa, já que eu botei lá, que escrevi o tipo dela, certo? Então, peraí. Você está falando para mim que se você tem acesso no que significa menor que, você não consegue definir o que significa maior que? A pergunta não é só para o Felipe, mas queria começar com ele. Para ele mesmo perceber que... Como posso definir isso? Ok, é para todos eles. Sim, fale. Foi igual a você definiu a outra. Sendo que... Peraí, a ideia é que agora eu sei o que significa isso. Eu não vou definir isso, certo? Então, literalmente, eu posso explicar o que significa a emanação primitiva, mas tenho acesso nisso. Então, a pergunta é como que eu vou definir isso, tendo acesso nesse cara aqui. Mais mãos. João Emerson. Seria, não existe um K. Ih! Não. Ok, quem queria começar assim, mais ou menos? Vamos assumir. Não seria a única pessoa, não. Ok. Segure tua... peraí, tem outra ideia? Eu acho que a negação que eu estava pensando ela vai vir depois do K. Tá, vamos lá. É bem simples a resposta, mas... sim, Eduardo? Não. Mas é Eduardo? Pronto. Então, seria exatamente isso. Y menor que X. Ok, para quem não pensou nisso, realmente tem algo mal entendido, porque não acredito que seria um desafio tão grande pensar nisso. Então, eu espero que depois dessa a gente vai conseguir definir mais também. Como poderia definir essa aqui? Mãos. Ok, vamos lá. Me lembre, é Bruno, né? Sim, pode falar. No caso, dá pra colocar... Eu nem lembro qual... Espera aí um segundo. Me lembre qual eu pedi? A segunda? Sim. Ok, então, como você definiria isso? Dá pra colocar, como eu já defini o menor que, dá pra colocar Y? não, X, Ok. X menor que Y, Aham. aí a disjunção Ou, aham. X, Bora? X igual a Y. Ok. Como eu ia definir o que vocês acham disso? Alguém tem alguma briga com isso? Ninguém respeita o ambiente? Qual a briga? Não sei, eu sinto que talvez seria melhor usar o que a gente assumiu e colocar tipo, O que significa assumiu? X. Y? O quê? O Y menor que X, em vez de X maior que Y. A gente está numa situação pior, ruim, e meu objetivo é tentar ir numa situação melhor. Tua sugestão está nos levando para uma situação pior ainda. Qual o problema dessa coisa aqui? Ela acabou gastando muita tinta. O que Pedro está falando aqui é que, peraí, você usou aqui uma coisa que você mesmo definiu, seria melhor usar a coisa primitiva. Esse foi. Pelo contrário, o problema é que eu não usei todo o conforto que ganhei com as coisas que tenho definido até aqui para definir essa numa maneira mais legal ainda. De jeito nenhum, eu vou evitar usar teoremas que eu demonstrei e usar definições que eu já defini para definir novas coisas, para demonstrar novas coisas. Sim, Rafael? Felipe, isso aí, é isso que eu falei. Y menor igual a X. É questão de sotaque só. Eu falei, Y, Menor igual a X. exatamente. Y menor ou igual de X. Alguém pode falar, mas espera aí,
Se eu traduzir isso, vai acabar sendo... Sim, mas o ponto é que quero dar definições sucintas, legais, entendíveis, e não uma coisa que vai acabar sendo cada vez maior, porque eu quero evitar usar coisas definidas, ok? Então, essas quatro, espero que concordamos com esse papo agora, que é entre essas quatro que tem aqui, qualquer uma, ok, a gente só pegou a primeira, mas acho que dá para entender que se eu escolher outra, de maneira parecida, daria para definir as outras. E agora o desafio chega para essas três. Alguém quer dar alguma ideia? Como que é dar o positivo? Tem mais mãos? Alguém que não falou hoje? Sim, e... É Moisés mesmo ou não? Não, como é? Gustavo. Gustavo quem é? Gustavo Henrique. Fale. Sim, vamos definir essa coisa aqui. Antes de você falar, peraí, porque eu preciso escrever a parte esquerda. Na verdade, não, vou te cobrar isso. Como você escreveria a parte esquerda da definição? A parte esquerda. Eu sei que fiz assim, mas essa é a minha esquerda, certo? Então, não é? Muito bem. Então, você vai dar um significado, não ao próprio pos, tecnicamente, mas o que significa que um arbitrário X é pos. Como o pos acaba sendo determinado a partir disso, você acaba definindo o próprio pos implicitamente assim. Então vamos lá, o pos X significa... Pode falar. Muito bem. A única coisa que falta aqui fazer é colorir isso como uma coisa definida. E essa é uma definição. E obviamente, vamos lá, qual seria o neg e o zero? Aham, pode falar? Aham. Tudo bem. Então, de fato, a partir de só... A gente botou na mesa como primitivo o menor, estritamente menor, e com ele a gente conseguiu definir todo o resto. Eu poderia botar na mesa só o pos, e eu quero fazer o que eu tenho no meu... Não vai fazer nenhuma diferença. O ponto é que depois que vocês vão estudar reais, seria bom, só para variar, pegar outra coisa como primitiva. Então, certos teoremas vão acabar sendo axiomas, certos axiomas vão acabar sendo teoremas. E aqui vou acabar pegando a pos. Pronto. Então, quem vai entrar, na verdade, aqui, como primitivo, vai ser o pos. Ok? E essa coisa aqui vai acabar sendo definida. E como eu fiz o trabalho de definir praticamente tudo aqui a partir dela, para não repetir esse trabalho, basta agora só verificar qual definição a partir de qual. Mãos. Vocês me perderam? Sim? Sim. Ok, vamos lá. Eu dei o resto das definições, todas essas, a partir dessa. Mas mudei de opinião e falei, na verdade, essa vai ser minha primitiva. Basta eu definir qual coisa para falar, ok, acabou o meu trabalho. Sim? O menor que, certo? Porque tendo o menor que, eu posso definir todas as outras. Já vi como definir todas as outras. Então aqui eu vou de fato cobrar só. Então essa coisa vai embora. Não é mais uma definição, é noção primitiva. E o que eu preciso definir de fato seria o menor. Alguém pode falar para mim como definir isso? Agora a tua noção primitiva é a ideia de positividade. A ideia, você sabe o que significa que é um inteiro positivo. O que você quer lecionar, assim, não lecionar, ensinar ou definir, é o que significa que um cara é menor que o outro. Como posso usar essa ideia? Se alguém sabe o que significa positivo, mas não faz ideia nenhuma o que significa menor que. Como você sabe? Não, quem é? Rafael, né? Pode falar. Não justificar. Eu quero definir esse símbolo aqui, tendo apenas o pos. Sim. Muito bem. Concordamos? Essa foi, talvez, de todas essas definições, foi talvez a mais
assim, o maior desafio, não acho que é tão grande assim, mas, enfim, não vou conseguir fazer o que eu quero fazer aqui. Vou acabar reescrevendo isso. E isso é, você falou y menos x é positivo. Posso escrever isso assim? Ok? É questão de gosto agora. Ou poderia escrever isso pos de y menos x. Sim. Posto não é primitivo? Como é? Posto não é primitivo? Neste momento, a gente bota isso como primitivo agora. Estamos na versão 3, oficialmente. Só que não faz sentido falar, tem uma noção primitiva chamada pos, o tipo dela é essa. Eu vou definir todas essas a partir dela, ok? Mas eu preciso estipular coisas sobre ela. Cada vez que tem uma coisa na minha especificação, não faz sentido só falar tipagem sem falar como que ela precisa comportar. Então, preciso determinar umas certas assim, leis que governam essa ideia de positividade. As leis que eu vou botar são bem simples, acho que intuitivas. Alguém queria dar uma sugestão de leis? Agora estamos novamente nesse desafio de olhar para coisas que a gente sabe já que deveriam ser válidas. Sei lá, por exemplo, 50 é positivo. Ok, e agora preciso me perguntar, será que isso vou botar como lei da minha especificação, uma das leis que essa positividade precisa satisfazer? Ou será que vou botar uma coisa assim mais fundamental, ou qualquer coisa que isso significa, e isso vai acabar sendo um teorema? Alguém sugere botar como axioma que o 50 é positivo? Espero que não. Ok, beleza. Quero sugestões. Enzo? No caso, a gente não pode usar nenhum do menor que, maior que, nem nada do tipo? Ou Pra, pode? não, por um segundo. Para estipular essa coisa, não faz sentido usar. E considere que essas leis vão acontecer nesse momento que eu botei o pos. E agora estou na versão 3, com as leis. E a primeira coisa que eu vou querer fazer é definir todas essas coisas para ganhar dentro da versão 3. Então, sugestões para axiomas sobre o pos, o conjunto dos positivos, ou sobre a positividade, se vocês preferem assim, o predicado de ser positivo, chame como o pos. Ideias, mãos. Sim, pode falar. Eu ia sugerir um usando o maior, sendo que eu não entendi. Ok. Você poderia meio roubar, traduzir o que você queria olhando para cá, mas seria melhor tentar achar uma coisa que é bem enunciável. Clécio? 1 é positivo. Como é? O primeiro axioma seria 1 é positivo. Ok, se alguém sugerir o 50 positivo como axioma e outro cara sugere o 1 é positivo como axioma, faz muito mais sentido pensar que o 1 é positivo vai ser um axioma mais razoável, para botar como lei mesmo, uma coisa que não vai ser demonstrável. Pelo incrível que pareça, a gente vai conseguir demonstrar isso. A gente vai conseguir demonstrar que o 1 é positivo a partir das leis que a gente vai botar de fato no positivo. Mais uma sugestão quero. Vou dar uma dica, o conceito, antes da aula anterior, a gente nem teria como pronunciar bem. Sim? Tem algo a ver com positivo ser fechado? Sobre qual operação? Ah, Não tem muitas opções? Tá, tem umas, né? Não é? multiplicação? Por que você pulou a adição? Porque eu pensei que dá para adicionar um número... adição. Ok, então, a primeira lei seria que, como não lembro qual rótulo eu dei aqui, não preciso copiar o mesmo. Ok, seria... Para lembrar de palavra close, de fechado, e quero saber qual a proposição é essa, para lembrar, para quem não lembra. O que significa que é fechado sobre uma operação? Significa que para qualquer bichinho dentro dessa coleção que você tem, se você pegar e operar, o resultado não vai sair. Vai continuar dentro. Então, isso para traduzir para todo A, B, onde? No pos, exatamente. Poderia aqui também escrever se pertence ou não. Depende como estou pensando. O que eu vou falar então?
Exatamente. A mais B é positivo. Ok. Por multiplicação, ele deveria ser fechado ou não? Ok. É um erro muito comum confundir essa ideia de fechado é pensar que se você consegue achar dois números cujo produto é positivo, então significa que as entradas também eram positivas. Propriedade fechada não está falando nada sobre isso. Nem sim, nem não. Não tem opinião. Ela está falando, se começar dentro com bichinhos e operar neles, o resultado está dentro. Agora, se alguém chegar com dois bichinhos, que não sei de onde começaram, operou e ficou dentro, isso não significa que ele começou dentro também. Okay? Exatamente o que escrevi é o que significa, e aqui vamos ter sobre multiplicação também. Obviamente preciso mudar o rótulo também. Então, a coleção de positivos é fechada sob adição, é fechada sob a multiplicação também. Alguma outra ideia do que é... Falta uma coisa só para falar sobre positivos. Obviamente não tem como saber disso, no sentido de um positivo é muito boa resposta. Não vai acabar sendo o que vai entrar na nossa especificação, porque a gente vai conseguir demonstrar isso. Sim? Isso seria para tudo A positivo, A menos A igual a zero. Calma não. Por quê? Se você pegar um negativo, o A menos A não vai... Para todo positivo. Sim, mas o que você acaba afirmando é uma coisa válida para qualquer inteiro. Então não faz sentido? Menos 2, menos 2 também é zero. Sim, ok? Então aqui na verdade vou introduzir até uma açúcar sintático no nível de linguagem das fórmulas que a gente está escrevendo. Vou alegar efetivamente que para qualquer inteiro no mundo, exatamente uma das três possibilidades existem. Alguém pode adivinhar quais são essas? Eu vou escrever isso assim. O nome disso é tricotomia, que em grego significa cortar em três. Então só tem três possibilidades para todo A, nos inteiros, ok? E eu vou abreviar isso assim. Exatamente uma das. E aqui vou escrever o quê? Umas proposições. E a ideia é que essa proposição que estou escrevendo está alegando que exatamente uma delas é válida. Então, uma delas é válida e as outras não são. Tem sugestões? Ferreira? Fale. Qual o problema? Não sei o que significa menor, nem maior. Você pode falar, tu acabou de definir. Não, porque na verdade a definição vai acabar valendo depois de ter minha especificação. E ainda estou na terceira lei da minha especificação. Assim que eu vou escrever essa lei, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser copiar tudo isso aqui e colar em cima. Na verdade, nem cortar e colar. Para ganhar todas essas coisas. Por enquanto, só tenho acesso nessa ideia primitiva de é positivo. Mais mãos? Só tem três? Ou tem alguém que não é um desses três aqui? Não. É teu, falei. Pós A, 0A e... 0A, falei? 0, Z-E-R-O-A. Neg A. Mas não tenho nem o zero, nem o neg. Eu só tenho o pose. Não botei três coisas primitivas. Poderia responder assim se eu escolher as três coisas para ser primitivas. Qual o problema de você falar, mas eu só vou traduzir. Aí você vai precisar isso. A gente definiu assim. Certo? Mas você não consegue chegar a partir do pós, no neg e no zero? Não posso fazer nada ainda porque nem terminei minha especificação. Tá. Então eu vou te perguntar o que significa neg. E você vai precisar definir agora isso em termos de quê? Apenas o pose. A definição que a gente já discutiu aqui usou outra coisa. Certo? Que não tem acesso nem nela ainda. Mas com o pós eu consegui o menor. Vai ter uma maneira de fazer isso, mas a ideia é que... como explicar isso bem? Imagine que você está carregando a sua especificação, certo? E você quer trabalhar em cima dela. Tá. Ok? E está no ponto agora para, na verdade, botar mais uma coisa na especificação. Tá. Você poderia falar, peraí, vou considerar essa como versão 2,5, Tá. definir algo e depois ir para na versão 3. Tá. Como estou fazendo tudo num passe só, queria uma maneira de escrever isso usando só o neg. E nada, desculpa, só o pose, e nada mais.
Esqueci do nome. Anthony, fale. A pertence após, A igual a zero e A, no caso, A não pertence após e A diferente de zero. Ok, você falou A pertence ao pós ou A é zero ou A, ok, complicou um pouco a vida. Vamos acabar definindo isso assim. Entendi tua ideia. Vamos acabar sendo assim. Ou A é pós. Eu vou escrever agora com outra notação. Só para variar. Ok, não façam isso. Se você começar a escrever a especificação usando pertence, mais provável é que você não quer mudar isso. Às vezes, para enfatizar outra parte até que faz sentido, mas agora estou escrevendo para nos familiarizar com as duas maneiras de escrever. Pós de A. Segunda opção seria... vamos botar aqui, essa que você falou mesmo, A igual a zero. E a outra? Sim? A não pós e não zero. Não. Não? Não. Alguém é positivo? Quem? Ou menos A. Ok? Então, para cada inteiro, uma das três... Estou estipulando que uma das três coisas acontecem. Ou ele está nessa coleção primitiva, que não sei como definir. Ou ele é igual a zero. Ou, se eu aplicar essa operação, que também é primitiva, nele, certo? E olhar nesse inteiro que eu obtive assim, ele vai ser positivo. Exatamente uma das, ok? Sem espaço para ter overlap. E a partir disso, agora como eu prometi, essas coisas todas eu vou precisar definir. No caso eu já defini, então vou só mudar o lugar que estão. Então vamos lá. O que acabou sendo primitivo foi esse pós só. Todas essas coisas aqui vão ser definidas a partir dele. E as leis que eu preciso sempre são essas três. E essa é a tricotomia. Esse Z aqui é para lembrar dos inteiros. Tricotomia, ok. Dúvidas? E um segundo, e agora que tenho a especificação, compilo imediatamente todas essas açúcares sintáticos que tem aqui. Então agora posso falar que fulano é negativo, eu posso falar que fulano é zero, eu posso falar que é fulano menor que fulano, maior, menor igual, maior igual. Ganhei tudo isso que eu fiz, sem dúvidas, Enzo. Eu não entendo por que só agora que a gente compilou a definição a gente pode falar que fulano é igual a zero se a gente usou igual a zero para definir. Não, ok, entendo a confusão. É porque quando eu falo fulano é zero, esse é não questão de é igual é. Estou falando fulano está na coleção chamada zero. Ficou mais claro? Ok. Então, infelizmente, as duas coisas aqui são pronunciadas da mesma maneira às vezes. A gente fala x é o zero, em vez de literalmente falar x é igual ao inteiro zero, certo? Mas aqui seria a ideia de o que significa que o x está nessa coleção, satisfaz esse predicado, essas coisas. E aqui é uma coisa que eu já sei. Igualdade já tem nos inteiros. Sim? Não são operações, ok? São o quê? Relações. A diferença é, olha na saída, no final, certo? Se fossem operações, seriam int cross int para int. A diferença de relação a operação é essa. Relação é que acaba sendo uma proposição depois que receber seu argumento. Sim, continua? A gente teria o quê? Um segundo. Infelizmente, a nossa única consulta que temos, pelo menos por enquanto, é essa. Porque você não tem alguma coisa bem definida de inteiros. Se eu te perguntar quais são inteiros, a única coisa que você consegue dar nesse momento é o que eu aprendi na escola, certo? E talvez na tua escola aprender uma coisa meio diferente de outro aluno, outra coisa era primitiva, mesmo que o professor não falou essa palavra na aula de ensino fundamental, mas enfim. Então, a ideia é que a partir de agora a gente está começando a estudar algo. E o mais que a gente demonstra coisas sobre esse algo, no pior dos casos, você vai comprar uma briga sobre chame essa coisa de outra coisa, não chame de inteiros, porque na verdade na minha escola, sei lá, não tinha essa propriedade aqui. Não vai acabar sendo,
certo? Mas se você não tem uma coisa já definida em termos de um fundamento, você não tem como comparar com outra. Então, nesse momento, efetivamente, você pode considerar isso que estou começando do zero. Esqueça o fato que às vezes eu consulto o coração de vocês para uma inspiração. Tudo isso que eu estou fazendo compilaria sem nenhuma inspiração. Falar, ok, vou ter essa especificação, esses tipos, esses leis, bora chamar essas coisas de, sei lá, bichinhos. Eu vou elaborar a teoria dos bichinhos. Um belo momento, talvez eu vou descobrir que na humanidade, essas coisas que eu estou achando, que eu sou a primeira pessoa que estou descobrindo, eles têm uma ideia parecida que eles chamam de inteiros. Mas não teria alguma maneira de demonstrar isso ou não, porque essa coisa é no coração, é uma coisa não definida. E exatamente por isso a gente quer estabelecer especificações. Porque a partir de agora, qualquer coisa que eu faço, no pior dos casos, você pode falar para mim, não gostei do nome inteiro. Você fala, ok, escolhe outro, mas você não pode me cobrar que os teoremas não são válidos, não são consequências dos axiomas que escolhi, ou que as definições que estou fazendo não são definíveis a partir das coisas que eu tenho na especificação. Faz sentido para todos? Bem, vai ter um bocado de propriedades para demonstrar sobre todas essas coisas. E uma coisa meio óbvia é quais você escolheria. O maior desafio seria demonstrar o axioma de Clésio. Tentar demonstrar que o 1 é positivo. É um desafio bem grande. Mas dá para fazer, então não quero dar spoiler por enquanto. A gente vai fazer isso com pouca ajuda. Espero conseguir lá chegar junto. E agora vamos para a prova e vamos na outra sala para a prova.